Uma semana depois, o equipamento da STV está de volta. Tinha sido roubado nas barbas da Polícia da República de Moçambique. Foi-nos entregue pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal depois de supostamente ter recuperado das mãos de 3 jovens que a tinham colocado num saco e fugiram numa perseguição. Agora recuemos até a data e ao local onde tudo aconteceu e o que nos levou para lá. 17 horas e 55 minutos. Hélder Matuassa clica no botão REC para gravar a primeira imagem a identificar onde estava. O assunto que interessava reportar aqui era o ambiente vivido pelos mais de 300 ex-agentes do SNASP, que estavam de frente às instalações do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Lá estava em manifestação pelas supostas compensações que não lhes são pagas há 20 anos. Na noite anterior, chovera torrencialmente em Maputo. Então interessava saber como estes homens e mulheres tinham passado a noite. E até foi feito esse trabalho junto dos manifestantes. Foi toda aquela chuva, aquela granizo toda caiu sobre nós. Mas enfim, tivemos a fé de continuarmos aqui. Continuaram sim, mas talvez não mais por muito tempo. Orlando Machava contou à STV que nas primeiras horas do dia 4 estivera lá um agente da polícia, com um aviso. Ele chegou aqui e disse: eu dou o tempo, até 16 horas, eu não quero vos ver aqui. O trabalho de reportagem continuou e foram ouvidas mais personagens, a última das quais foi entrevistada às 18 horas e 21 minutos. A gravação foi de menos de 3 minutos. E pronto, estava contada a história do dia. Até que, por volta das 18 horas e 25 minutos, chega um contingente policial. Esta imagem foi filmada precisamente às 18 horas e 26 minutos. Como se pode ver, à chegada a polícia formou este cordão de segurança e a equipa da STV estava dentro dele, ou seja, estava protegida, ou pelo menos é assim que se sentia. Vendo o contingente policial, os manifestantes levantaram-se para juntarem-se ao muro de vedação do PNUD. E a polícia anuncia que todos devem abandonar o espaço e seguir para as suas casas. Temos carros aqui para qualquer vizinho, vamos acompanhar até a residência. Temos aqui o carro da polícia, também vamos aproveitar. Só que os manifestantes não tinham disponibilidade para aproveitar essas facilidades todas. Queriam mesmo era ficar ali até ter respostas. É daí que, quando eram cerca de 18 horas e 35 minutos, um dos agentes anuncia novas medidas. Não querem perceber. Vamos violentar. Então no cara forte. Vamos baixar. Vamos carregar. Vamos carregar. Vamos. Colega. Uma corrente aí para não sair. Uma corrente para não passar. O resto, os velhos pegarem, os velhos entrar no carro. Uma corrente simples. Preste atenção neste senhor que visivelmente se recusa a entrar no autocarro. Ainda assim, teve de entrar à força, tal como tinha sido dado o aviso. E não foi o único. Houve quem não queria sair do chão. A renitência era tanta que se precisou de mais agentes para fazer cumprir a ordem. Agentes humanos, assim como não. Quando tudo estava feito por parte da polícia, a serem recolhidos os últimos cartuchos dos manifestantes, Leonel Muxina autodisponibiliza-se para explicar à STV o que tinha acontecido, até aqui o único canal que estava no local. Hélder Matuassa, o operador de câmara, aperta o botão de gravação às 19 horas e 1 minuto. O que ele não sabia é que não teria tempo para apertar de novo no mesmo botão para finalizar a gravação, tudo porque o equipamento teria sido roubado durante a gravação com o porta-voz da Polícia da República de Moçambique na cidade de Maputo, no meio de um cordão. A grande questão, efetivamente, está com a ocupação desta via pública, que é uma via bastante essencial. Se puderem verificar, tem aqui instituições de saúde de grande relevância. Temos aqui uma instituição que é o Programa Nacional para o Desenvolvimento e nós fomos acompanhando que durante esse atendimento há vários cenários, portanto, de ocupação da via pública, mas também de questões de própria saúde pública que foram colocadas em causas, porque muitas vezes nós víamos que os transuentes, portanto, desta via estivessem impossibilitados de várias vezes.
Pisaram no acelerador e foram embora. Mas não há tempo de desligar a câmara, que continuou a gravar por pelo menos mais 28 minutos. A entrevista com Lionel Mushina durou cerca de 1 minuto e meio. Isto quer dizer que quando os meliantes roubaram a câmara eram 19 horas e 2 minutos e meio. Antes de seguirmos o rastro, é importante que vejamos o rosto dos ladrões. Para isso, recuemos um pouco para vermos esta imagem registrada no interior da viatura em que seguiam os meliantes. Vejamos ainda que, de forma desfocada, a imagem dos meliantes e até parte dos seus pertences. O carro em que seguiam os ladrões foi na direção da Praça da Organização da Mulher Moçambicana. A viagem não durou muito tempo, porque 4 minutos depois, ou seja, por volta das 19 horas e 7 minutos, os ladrões registram a sua primeira paragem e levam consigo a câmara. As imagens são desfocadas, mas o áudio não. Tudo é feito às pressas. Os malfeitores são de poucas palavras e essas poucas são faladas em Xangana. Por exemplo, aqui eles dizem onde é que a câmara deve ser guardada. Guardou-se por pouco tempo. A gravação feita pela câmara permite-nos perceber que os bandidos só ficaram no local por 4 minutos, ou seja, saíram de lá por volta das 19 horas e 10 minutos. Ao que se pode entender, a primeira paragem era para preparar alguma coisa que não apuramos, por isso a saída, a primeira pergunta de um dos meliantes é: Olha já! Ei! Por descuido ou não, há um nome que é mencionado. Zezé! Fulano! E prosseguiram para outro lugar. Algo que chama a atenção é que durante a viagem falam pouco, mas há um momento de chacota em que os ladrões falam do que acabaram de fazer. Daqui em diante, os malfeitores passam a falar mais, mas nada que se ouça, até que quando eram 19 horas e 19 minutos, ouve-se isto. Boa noite, Moçambique. Estamos aqui, retornamos, estamos aqui de frente à sede das Nações Unidas, retornamos para reportar isso. Vejam só, a polícia aqui voltou. A polícia voltou para retirar esta gente. A polícia voltou. A polícia retornou. Estão a ameaçar-me agora. Os ladrões, que supostamente nada tinham a ver com a polícia da República de Moçambique, tiveram interesse em ouvir a gravação da live feita pela jornalista sequestrada, Sheila Wilson. É evidente que os meliantes não estavam a acompanhar em direto. É que, como se vê nesta captura de tela, a live de Sheila Wilson foi ao ar às 18 horas e 58 minutos. E como dissemos, os ladrões só começaram a ouvir a live às 19 horas e 19 minutos. Ademais, iam vendo e recuando. Das duas uma, ou estavam com o celular da profissional, ou gravaram eles próprios nos seus dispositivos. Tudo bem, moça? Aí também, né? Vejam só que isso descobriu porque vem aqui o secretário das Nações Unidas estará aqui então por isso. Bem, a viagem continuou, agora um pouco mais descontraída. 22 minutos depois do roubo, quando eram 19 horas e 22 minutos, o motorista recebe uma ordem de um dos seus comparsas. Desculpa lá, pode parar aqui. Esse cara também fica aqui, mas pararam aí, é proibido.
Este foi o último ponto de paragem. A câmara voltou a ser mexida 2 minutos depois da paragem, ou seja, quando eram 19 horas e 26 minutos. Depois disso, nenhum momento digno de realce teve lugar. Estes são os últimos 30 segundos antes de a máquina ser desligada.